está organizando esse evento, na verdade, ela vem de uma tríade entre assistência clínica, pesquisa e ensino, que é o que fez muito da minha base de formação, né? Minha e da Liliane, já que nós estamos à frente disso aqui em Belo Horizonte. Então, a gente está muito satisfeita de contar com pessoas tão competentes e tão boas, de várias partes do Brasil, né? E muita gente que está assistindo aqui também. Então, eu acho que a gente pode começar. Evelyn, eu vou te pedir para habilitar o seu microfone, que eu vou te apresentar, e aí a gente vai ficar muda aqui, nós todas. Então, a professora Evelyn Brasil, ela é fisioterapeuta sênior do Serviço de Adaptação de CPAP do Hospital Israelita Albert Einstein, é coordenadora da pós-graduação em sono da mesma instituição, mestre em Ciências da Saúde pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, e a Evelyn atualmente está à frente da ABS, do Departamento de Sono da ABS, também tentando nos ajudar a ter uma certificação nessa área, né? Então, Evelyn, obrigado pela presença, por dedicar o seu tempo aí a compartilhar com a gente. E você vai ter 25 minutos para apresentar e depois a gente faz as considerações aqui, tá bom? Obrigada. Ótimo, é só você compartilhar a sua tela e a gente começa. Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Vamos então começar aqui, gente. Primeiro queria agradecer a Flávia pelo convite e queria parabenizá-la pela ideia, porque juntar os fisioterapeutas para discutir os casos clínicos e via Zoom vai ser uma coisa muito interessante, né? Para a gente ver as nossas condutas, compartilhar conhecimento e aprender ainda mais. Então, obrigada por essa ideia aí. Deixa eu puxar vocês aqui para cima, só para eu poder ver minha tela melhor. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco da dificuldade na adesão à terapia PAP, com foco mais na claustrofobia. Então, só repassando, eu acho que todo mundo já que trabalha com CPAP, adaptação, conhece muito bem, pela diretriz brasileira do sono, é recomendado o uso mínimo de 5 horas durante 70% das noites, tá? Num mês isso. Então, isso é considerado um paciente bem adaptado. Se a gente for pegar a Associação Americana do Sono, Academia Americana, isso vai ser recomendado o uso por no mínimo 4 horas à noite em 70% das noites. Lembrando que lá eles fazem a doação do CPAP, então esse telemonitoramento ele é bem assim feito, no sentido de que para ver se o paciente está mantendo a adesão para manter o CPAP. Então, principalmente no início lá, a adesão ela tem que ser por 4 horas à noite, em 70% das noites por 3 meses, e daí vai seguindo esse telemonitoramento. Então, a adesão ao CPAP, ela varia de 29% a 83%, segundo a literatura. E uma coisa muito interessante, que até um artigo de 2016, que traz, justamente, é uma meta-análise, uma revisão sistemática, aliás, que ele pega de 94 até 2014, os estudos que fizeram de adesão, e ele vê que a média de adesão, ela é de 4,46 por 70% das noites durante esse período todo. Então, a gente vê que, apesar do advento de várias tecnologias no CPAP, como, por exemplo, o CPAP automático, alívio respiratório, Flex Plus, tudo isso, não exatamente foi realmente o que aumentou a adesão à terapia do CPAP. Isso se manteve. E o que a gente vê hoje, então? Assim, se você for ver os estudos, eles estão sendo muito mais voltados, quando a gente pensa em adesão, eles estão sendo muito mais voltados em programas de educação, terapia comportamental e o telemonitoramento. Alguns estudos falam positivamente, outros nem tanto, mas certamente é um caminho para isso bom, é um caminho positivo. Então, eu vou falar um pouco nessa parte de claustrofobia, ela traz um pouco dessa questão de terapia comportamental, programa de educação,
e o telemonitoramento que a gente usa bastante para esses pacientes. Então, lembrando um pouco, as causas de não adesão, elas são multifatoriais, como características demográficas, idade, sexo, fatores socioeconômicos, a gravidade da apneia, efeitos diversos, como vazamento de máscara, irritação, boca seca, claustrofobia, fatores psicológicos e sociais, experiência inicial do uso do CPAP. E como eu falei para vocês, essa parte de fatores psicológicos ou sociais, experiência inicial do CPAP, ela está sendo bastante estudada também. Esse estudo aqui eu trouxe justamente porque eu estou falando para vocês que a gente está estudando muito essa questão do programa de educação, de terapia motivacional, de mudança comportamental do paciente, né? Ele mostra justamente isso, que são indivíduos que participaram de programa de educação motivacional, tiveram maior adesão ao CPAP. Foi feito durante a titulação, antes da titulação, e num período de 1 mês esse acompanhamento com vídeo, com ligação, e isso fez com que aumentasse essa adesão ao CPAP. Esse outro estudo, que eu também achei muito interessante, de 2017, ele mostra justamente que esse programa, ele pode fazer com que aumente a adesão a longo prazo também, não só nos 3 meses iniciais, mas a longo prazo. Lembrando que o nosso paciente, ele tem uma tendência ao abandono da terapia após 1 ano de uso do CPAP, tá? Então, mesmo aquele paciente que super se adaptou bem, era um paciente super sonolento, ele se adaptou bem ao CPAP, achou que a vida dele mudou, ele pode ter essa tendência também. E aquele paciente que já teve dificuldade no início também. Então, os dois, a gente vai ter que fazer um acompanhamento. Então, esse estudo mostra que esse programa feito no início, principalmente, ele vai ajudar também nessa adesão a longo prazo. E o que ele mostra, esse estudo, então, aqui? Eu vou mostrar como foi o protocolo, porque eu achei muito interessante, é muito que a gente faz na nossa prática diária com esses pacientes, tá? Então, aqui, na noite de titulação do CPAP, ele vai fazer, a gente tem que fazer, ó, descrever o procedimento de titulação, fornecer instruções de como vai usar o CPAP, ajudar o paciente a escolher a máscara apropriada para ele, pensando na anatomia nasal. Aqui ele coloca um ponto que eu acho muito interessante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é demonstrar técnicas simples de relaxamento para ajudar a reduzir a ansiedade e dar conselhos de como esse CPAP vai funcionar. Isso faz na noite da titulação do CPAP. Na manhã seguinte, ele faz um vídeo de educação com um livreto, tá bom? Então, primeiro ele faz um vídeo no qual vai mostrar o que é a apneia do sono, os sintomas, as consequências do CPAP, os seus benefícios. E uma coisa interessante aqui que ele compartilha como foi o uso do CPAP por um outro paciente, o que ele melhorou aquele paciente, quais foram as dificuldades, isso é disponibilizado por um vídeo para o paciente. E o que eu grifei aqui embaixo, que ele também o entrevistador, ele incentiva o sujeito a mudar e mostrar empatia e avaliar a prontidão para a mudança. Porque a gente já sabe também, estudos de 2017, 2019 mostram que aquele paciente que tem a personalidade do tipo D, ele vai ter uma menor adesão. Então, é aquele paciente que tem dificuldade à mudança, dificuldade a ter flexibilidade, a aceitar novas ideias, a aceitar mudanças na vida, né? E também encara os desafios de uma maneira negativa. Talvez eu não vou dar conta desse CPAP, eu acho que não vai funcionar para mim. Então, se você já triar esse paciente nesse momento, é o paciente que você pode ir acompanhando com mais certeza, mais de perto, depois. Então, isso é importante. E 3 dias depois do início do CPAP, de fato, fez-se um acompanhamento por telefone. Então, no que perguntou aqui, como foi o CPAP, se teve dificuldades de uso, quais foram essas dificuldades, informar mais se ele estiver com dúvidas. Então, esse momento também, muitas vezes a gente usa na prática clínica para já resolver algum problema que ele está tendo com a máscara, com pressão, com alguma dificuldade ou qualquer dúvida. Então, nesse trabalho foi feito dessa forma. E o que ele mostrou? Justamente que os indivíduos que apresentaram maior adesão, mesmo após 1 ano,
os indivíduos apresentaram maior adesão mesmo após um ano. Isso foi muito interessante, porque é uma coisa que a gente busca bastante. E apresentaram a melhora da sonolência excessiva diurna também a longo prazo. Outra coisa que eu trouxe, que eu acho muito interessante, são as possibilidades de novas abordagens, né? Então, a gente sabe que existe a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia, que é a TCCI, né? Isso é muito usado, principalmente fora do Brasil, no qual, aliás, a TCCI, ela é o padrão ouro de tratamento para insônia. No entanto, no Brasil, a gente não usa logo de cara, muitas vezes, isso, né? Não tem essa indicação logo de cara, mas fora é muito usado como a primeira abordagem. E para o CPAP estão se trazendo as questões da TCC também, né? De trazer essa desmistificação de crenças em relação ao CPAP, está se trazendo. A gente tem alguns psicólogos, principalmente aqui em São Paulo, que eu conheço, que trabalham já com isso, e a gente, até um certo ponto, a gente faz um pouco dessa desmistificação também, né? Até onde é o limite da minha profissão, que é fisioterapia, evidentemente. E uma outra questão que eu trouxe é o mindfulness, que eu acho que muita gente conhece, né? Que é aquela questão de você manter uma atenção plena no que você está fazendo. Então, mostrou aqui nesse trabalho que o mindfulness ele pode ser eficaz e ele aumentou o uso do paciente que já tem uma tendência à ansiedade. Então, aumentou a adesão desses pacientes. Então, eu trouxe aqui só para a gente pensar nessas possibilidades, né? Pensar numa indicação de uma terapia, pensar em como que a gente pode abordar, ou de repente fazer técnicas que são tranquilas, que nós podemos, enquanto fisioterapeutas, fazer com o paciente, como mostrou o estudo ali na frente, atrás, né? Então, eu acho que, e também para a gente pensar em termos de estudo isso daqui, tá? Agora, partindo um pouco mais para a questão da claustrofobia, eu vou começar falando um pouco desse momento de titulação. Então, o momento de titulação, muitas vezes, para o nosso paciente, é o primeiro momento que ele vai ter contato com a terapia de pressão positiva. Quando a gente fala de estudos que só tratam desse primeiro momento, a gente tem poucos estudos. Eu trouxe aqui um estudo do Rogério, que é do Instituto do Sono, é um colega nosso, que foi feito lá em 2007. A gente tem, como eu falei, pouquíssimos estudos só tratando dessa parte. E ele mostrou aqui, com um protocolo que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que houve uma melhora da qualidade objetiva do sono e melhor aceitação da máscara nasal quando o paciente era exposto ao CPAP antes de fazer a titulação. E quando ele fala antes, foi meia hora antes, foi chegar e antes de ele ser conectado a todos os desfios que exigem uma polissonografia, ele ter contato com a pressão, mexer na máscara, mexer no CPAP, colocar a máscara em si e saber tirar e ver como que funciona. Ele ter esse contato com o CPAP fez com que ele melhorasse essa qualidade objetiva do sono e aceitação da máscara nasal. Isso é bem interessante. Esse outro estudo é também do mesmo ano, e os protocolos entre eles são bem parecidos, tá? Mostra que houve um aumento de 2,6 hora por noite, 2,4 horas por semana, em média com o uso do CPAP. O que também nos mostra que talvez fazer essa exposição para o paciente o quanto antes talvez fosse interessante, né? Agora eu vou falar, pegando dos dois trabalhos, um pouco desse protocolo de dessensibilização, e esse é um protocolo que ele é usado também onde eu trabalho, no Einstein, a gente usa na titulação do CPAP dos pacientes, tá? Então, antes da titulação, o paciente chega, a orientação sobre a apneia do sono, CPAP, seus benefícios, o funcionamento, como que é. Nós damos opções de máscaras. No caso do hospital, a gente dá 3 opções de máscara, todas nasais, a gente opta por não utilizar prong lá, mas também não é uma contraindicação, pode ser usado, principalmente nesses pacientes claustrofóbicos. Iniciar o uso sem fixar, isso é importante, né? Ele senta lá no leito, ele pega a máscara, coloca a primeira máscara no rosto, vê como que é, sem fixar, na posição sentada e com a pressão de 4, para ele sentindo como que é isso.
Daí a gente vai orientar quanto à respiração com a máscara nasal. Porque quando você coloca a máscara nasal, a gente sabe, quem trabalha com CPAP, né? Coloca a máscara, liga a pressão, o paciente às vezes tem aquela fobia porque está puxando o ar e sai pela boca e se assusta com aquilo, ou puxa o ar e na hora de expirar tem dificuldade. Então, a gente mostra para o paciente o que acontece, como funciona, o que é normalidade, o que não é normalidade, e para ele ficar mais fácil entender como que é a respiração na máscara nasal. Depois disso, a gente fixa a máscara, mantém a pressão de 4 e ele fica lá sem monitorização nenhuma, só com a máscara, com pressãozinha de 4, por uns 30 minutos, assistindo a televisão, lendo um livro. E a gente sempre orienta quanto à possibilidade de retirada dessa máscara, né? Então, tá ali preso, mas ele pode, a hora que ele quiser, a hora que ele sentir uma fobia, a hora que ele sentir qualquer coisa que para ele considera normal, ele pode tirar. Então, esse é um protocolo que a gente utiliza. Atualmente, a gente está fazendo ele também na internação, antes do paciente fazer a polititulação, que às vezes é prescrito pelo médico, a gente faz essa titulação, às vezes de manhã ou à tarde, é feito pelo fisioterapeuta, e depois à noite é feita a polissonografia de titulação com ele. E é uma coisa que na nossa prática clínica está nos ajudando bastante, principalmente naqueles pacientes que têm dificuldade com pressão, que têm claustrofobia, então está sendo bastante interessante. Tem locais aqui em São Paulo, por exemplo, que fazem antes. Você vai fazer uma titulação na quinta à noite, é agendado com o fisioterapeuta na terça à tarde para fazer esse processo. Então, o que importa é que ele tenha esse contato prévio, tenha essa exposição prévia. Só tomar uma aguinha aqui. E agora falando um pouco mais de claustrofobia. Claustrofobia é um dos efeitos colaterais que está ligado à interface, também está ligado à pressão, tá? E o indivíduo com claustrofobia, ele tem maior taxa de desistência do tratamento em 1 ano com a terapia do CPAP. Então, é importante a gente ter cuidado com esse paciente. E o que é, então, a claustrofobia? Eu acho que muita gente aqui pode ter, né? Mas o que é exatamente isso? Ele é um transtorno de ansiedade no qual os indivíduos experimentam medo ou evitam situações que envolvem locais fechados. O paciente também refere medo de restrição e medo de asfixia. E os transtornos de ansiedade é comum entre os adultos com apneia do sono. Então, isso é um ponto bem importante, porque a claustrofobia ela é um transtorno de ansiedade. Então, a gente pensando nisso, com certeza a claustrofobia vai ser frequente nos nossos pacientes. E a ansiedade, ela tem associação negativa à adesão ao CPAP. Isso é um ponto importante também para a gente que trabalha com esses pacientes. E questão, quem tem um IMC mais elevado vai ter uma tendência a ter mais claustrofobia também, mais dificuldade com essa pressão. E aqui colocando também por outros motivos, o paciente que tem IMC mais elevado, às vezes ele tem muitas vezes o IH mais elevado e por isso a pressão inicial mais baixa é mais difícil de começar, por outros motivos, né? Mas tudo isso corrobora com essa questão da claustrofobia. Se é difícil encontrar trabalho falando de apneia do sono, claustrofobia, mais difícil é encontrar trabalho falando do CPAP e a claustrofobia, né? A gente tem pouquíssimos trabalhos também, e eu trouxe esse trabalho aqui que é de 2015, que o objetivo dele era determinar a frequência de claustrofobia em adultos com apneia do sono após a primeira noite de CPAP e qual era a sua influência na adesão. O que eles viram então? Que 67 dos 97 pacientes com apneia do sono tinham uma tendência claustrofóbica. As mulheres tinham maior tendência que os homens, e IMC maior tem maior tendência à claustrofobia, como corroborado com o que a gente viu no outro artigo, e não está associado, não foi associado nesse trabalho a máscara utilizada. A claustrofobia tem mais influência na adesão na primeira semana comparado ao primeiro mês. Isso é interessante mesmo, né? A gente vê isso nos nossos pacientes. Esse momento inicial, que é a primeira semana, o primeiro dia, para eles é muito difícil. E depois eles vão se acostumando e vai ficando tranquilo. Então, realmente, corrobora com o que a gente vê na clínica também. E a conclusão aqui que foi, claustrofobia é um sintoma comum que influencia a não adesão ao CPAP em curto
E a longo prazo? Muitas vezes a gente pode pensar que é só a curto prazo, depois ele se acostuma, mas a gente tem que se lembrar daquele dropout de um ano. Então, também tem a longo prazo essa diminuição de adesão. Agora, então, indo para os casos clínicos, vou falar 2 casos clínicos que nós tivemos também. Então, homem casado, 68 anos, hipertenso, hipertensão controlada e sonolência excessiva com EPROT 12. Uma polibasal com apneia do sono acentuada de 55, com saturação mínima de 88. E aqui, ele fez uma polissonografia de titulação, tá mostrando aqui, tá? E o objetivo dele, obviamente, era titular a pressão do CPAP. Ele ficou só tempo de sono de 63 minutos, com o final do exame à meia-noite e 45. Daí, se a gente olhar aqui, o que aconteceu? Intercorrências durante o sono. À meia-noite e 24, ele acordou com queixa de tontura, mal-estar, fobia, narinas congestionadas. Meia-noite e 44, pressão arterial 14/9, frequência cardíaca de 129. Meia-noite e 56, pressão arterial de 14/8, frequência de 58. 1h24, fez um eletro normal, ritmo sinusal, frequência de 54. E o paciente foi avaliado pela equipe médica, sem necessidade de uso de medicação. O que ele teve aqui, gente, foi simplesmente um episódio de ansiedade aí, uma dificuldade que pode ter sido essa fobia toda que ele teve, gerou provavelmente esse episódio de ansiedade. E no dia seguinte, a médica da polissono e a médica do paciente me telefonaram, que era esse caso que foi bastante difícil, o que a gente podia fazer. E eu sugeri, então, que a gente fizesse o programa que a gente faz para a fobia, então, né? Então, primeiramente, foi um programa de educação, que é justamente aquilo que eu já falei que é feito. O CPAP, a gente explica da apneia do sono, por que ele tem que usar, quais são as consequências para ele da apneia do sono, como funciona o CPAP, como que é a expiração, como que ele funciona no corpo e quais vão ser os benefícios que ele vai trazer para a saúde do paciente. Fizemos um teste de máscaras, nesse caso a máscara de escolha foi uma Prong, pontuando aqui que a Prong é uma máscara muito, muito interessante para o paciente claustrofóbico, porque é uma máscara que é pequena, de algumas marcas é uma máscara leve, então é uma máscara bem interessante. E foi feita a sensibilização no serviço de adaptação, que foi a mesma coisa que a gente faz na polissonografia, que é sentado na poltrona, com progressão para a cama, de pressão de 4, ele ficou 1 hora com a gente, com a pressãozinha, e a gente explicando o que ele estava sentindo, o que era normal, o que não era. Foi iniciado o CPAP com pressão de 4, então em casa, tá? Foi para casa e começou a usar o CPAP com a pressão de 4. Evidentemente, no início foi um pouquinho difícil, conversamos com a médica e ela deu um indutor do sono, que muitas vezes para esse tipo de paciente nos ajuda muito. Então, ter esse contato com o médico é muito importante, essa troca de ideia, troca de informação do relatório do CPAP, para a gente ir progredindo junto nesse cuidado. A gente sabe muito bem que a medicina do sono é muito multiprofissional. Então, essa conversa é muito interessante. Daí a gente foi fazendo um aumento gradativo de 1 centímetro d'água quando ele se sentia bem, ele se sentia seguro, ele já tinha ficado um pouco mais de horas, e a gente foi aumentando até chegar numa pressão que o IH estava normalizado, ele estava sem sonolência, e ele tinha tido uma melhora clínica acentuada. Essa pressão foi a pressão de 7, o que foi bom para ele, não era uma pressão muito elevada, e ele conseguiu ficar bem no CPAP. Durante esse momento inicial, ele ia 1 vez por semana com a gente, fazer esse processo de sensibilização, mas também fazia em casa, com esse aumento gradativo que eu falei para vocês. Então, esse momento é importante. Ele ia para a gente também para fazer a leitura do cartão, para ver curvas de fluxo, que são coisas interessantes, então ele ia para fazer todo esse processo. Mas lembrando que nesses pacientes que têm a questão da claustrofobia, eu vou mexendo praticamente diariamente nesse CPAP, o telemonitoramento é uma coisa super importante. Porque primeiro que ele vai se sentindo seguro, né? Ele está em casa, está com a dificuldade, aquela pressão às vezes é difícil para ele, mas ele sabe que no dia seguinte você vai olhar, vai discutir com ele o caso, vai
vai fazer o possível ali para mudar alguma coisa ou incentivá-lo de alguma maneira para ele continuar esse uso. Esse paciente, então, depois de bem adaptado, ele estava super bem, 30 dias de uso, 28 dias mais que 4 horas, 2 dias menos que 4 horas, com a pressão de 7. Esse paciente a gente deixou com um alívio expiratório de 3. Então, o paciente fóbico, muitas vezes a gente tem que aumentar esse alívio por conta dessa questão de ele sentir essa dificuldade. Ele acorda no meio da noite, ele sente essa dificuldade, ele já se assusta. Eu uso muito num paciente que não tem fobia, na rampa esse API, mas no paciente que tem claustrofobia, o uso desse API na terapia é bastante interessante. E com o índice normalizado, estava indo super bem. Então, e até agora, esse paciente está fazendo o uso adequado, a gente vai monitorizando ele, mas ele realmente está super bem com o CPAP. O outro caso que eu estou trazendo para vocês, também bem interessante, paciente EB, feminino, 66 anos, queixa-se de sono não reparador, agitado, e durante o dia apresentava sonolência excessiva diurna. De antecedente, ela tinha diabetes DPOC, é uma paciente claustrofóbica, e já fez uso de VNI, ventilação não invasiva, na internação com máscara oronasal. Essa paciente foi bem interessante, porque ela chegou para mim com o CPAPzinho dela, com a máscara na sacolinha, a filha segurando tudo, e ela falando, não vou usar isso porque eu não consigo nem olhar para o aparelho, quanto mais colocar no meu rosto. Então, eu tô aqui porque me mandaram, falaram que é bom, mas não vai dar certo isso. E ela me contou a história dela. E a história dela era uma história que trazia vários aspectos. Então, ela era uma paciente, como eu disse para vocês, DPOC. Então, ela internou por conta de uma pneumonia, então acabou evoluindo com insuficiência respiratória, precisou ir para UTI, foi para não invasiva. E daí na não invasiva, naquela situação que é mais urgente, a gente tem que colocar rápido, às vezes no paciente, a não invasiva, colocamos a máscara, ela falou que ela ficou assustada, mas usou porque estava precisando naquele momento e eles acabam tendo conforto de fato. Depois foi desmamando, ficou bem, ok, foi de alta. Então, além dela ter ido de alta, com uma máscara oronasal, com que tem um pouco mais de dificuldade de uso, ela também associava o CPAP, a máscara, a todo um momento difícil da vida dela, que ela tinha muita falta de ar e muita dificuldade. E associado isso à claustrofobia que ela já tinha, então era um quadro bem complicado mesmo de lidar, né? Pontuando aqui, que eu coloquei as polissonos dela, essas polissonos ela fez antes de ser internada. Então, o índice de 31, com uma saturação mínima de 76 aqui. E depois o CPAP, o índice de 3,9, com uma saturação mínima de 93. Com uma pressão sugerida de 10 numa máscara nasal aqui, tá? Estou colocando esse slide aqui que eu acho interessante pontuar. Eu falei que ela veio com a máscara oronasal e dela tinha feito a polissono numa máscara nasal e o outro paciente que eu falei ele usou uma prong. Então, lembrando, gente, a gente tem vários estudos, aqui até tem estudo da Vivian, que é nossa outra palestrante, né? Que falando que o maior é que a máscara oronasal, ela vai ter o maior IH, despertares, maiores despertares e vazamento com essa máscara, maior vazamento. Então, a gente até espera que a máscara nasal vai ter vazamento, né? E o paciente, o que ele queixa? O paciente que tem claustrofobia? Que a máscara dá uma sensação de estar preso, então a gente pega uma oronasal que tem muito mais fixação, porque ela precisa dessa fixação, né? E ela vai ter mais vazamento, porque ela pega em mais parte do rosto, né? A área de contato dela é maior, vai ter mais vazamento mesmo. Então, isso tudo juntando, levando para um paciente claustrofóbico, qualquer viradinha que ele der que vazar, ele vai achar que foi 1 quilo de ar ali e não dá conta. Ele não consegue ficar com essa máscara. Então, muitas vezes é difícil para esse paciente usar. Então, essa paciente tinha toda uma dificuldade psicológica por conta da questão da internação, a claustrofobia e a máscara, que podia ser uma máscara mais adequada para o uso dela. Ela também, então, como eu disse, chegou lá com a gente no primeiro dia,
A gente fez programas de educação, a apneia, como funciona, consequências, CPAP, como funciona, mas confesso que o primeiro dia foi basicamente ela encostar no CPAP, ela pegar a máscara dela e eu ensinar para ela como que era limpar, como ela ia colocar o tubo, e ela nem chegou a colocar no rosto esse dia. E daí, na próxima sessão, que a gente vamos colocar, então, no rosto, ver a máscara que a gente vai escolher, colocar, testar as máscaras. Daí ela escolheu também uma prong, e começamos a fazer a dessensibilização. Fizemos a dessensibilização no consultório, ficava uma horinha lá com a gente, conversando de 4, sentada na poltrona, depois protegiu para a cama. E também eu pedia para ela fazer em casa, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, com a pressão de 4. E a partir disso, quando ela ficou mais tranquila, usando bem durante o dia, usando bem no consultório, entendendo como que era a dinâmica respiratória ali para ela, daí eu comecei a pedir para ela usar, né, 1 horinha por dia. 1 hora por dia, não. 1 hora, ela foi usando à noite com a progressão de 1 hora por noite, né? E foi logo isso, não foi, né? Foi rápido. E essa paciente, eu pedi para ela fazer um diário de uso, tá? O outro paciente eu não pedi. Eu só mostrando para vocês também, que o tratamento ele tem que ser muito individualizado, né? Essa paciente, ela fazia um diário para mim de como é que ela acordou, como tinha sido a noite, se ela acordou no meio da noite, o que ela sentiu naquele momento. Então, ela me fazia um diário bonitinho de uso, né? Bem interessante, porque eu notei que isso era uma coisa que incentivava ela a uso também. E hoje ela é uma paciente que está usando também super bem, como vocês podem ver, todos os dias acima de 4 horas e mais até, com o índice bem resolvido. E essa paciente, ela tinha uma sonolência tão grande, e ela basicamente acordava de manhã, tomava o café, dormia, depois ela almoçava, ficava 4 horas dormindo, acordava, jantava e a vida dela estava desse jeito. E ela é uma paciente que antes ela era super vaidosa, ia no cabeleireiro, ela caminhava, ela ia ao shopping. Então ela ficou muito feliz quando ela falou assim: eu estou conseguindo fazer tudo que eu fazia, porque eu não tenho mais sono. Fora que a gente sabe a qualidade que vai aumentar isso para o DPOC. A gente vai ter palestra também disso, eu acho que no segundo dia, terça-feira que vem, né, sobre essa questão do overlap. Então acho que vai ser bem interessante para vocês. Então, esse caso foi muito marcante para mim em termos de claustrofobia e outras questões associadas que a gente não está livre de também tratar, né? Não é só colocar o CPAP e vamos lá, não. A gente tem que entender o nosso paciente, o que está acontecendo com ele, por que ele não está usando, por que ele não quer usar, por que é difícil para ele, né? Então, o que eu gostaria que vocês levassem para casa é justamente que esse tratamento e acompanhamento individualizado. Para cada paciente vai ser de um jeito. Para o paciente que tem claustrofobia, que tem hiperevazamento, para qualquer paciente, vai ser uma escolha ideal de parâmetro, uma escolha ideal de CPAP, uma escolha ideal de máscara. Então, tem que ser individualizado. E a gente vê a literatura também falando cada vez mais isso, né? Em relação à escolha da máscara, né? Sempre lembrando que a gente já sabe por vários estudos que a máscara oronasal, ela não é tão indicada para apneia do sono. Obviamente ela vai ter esse lugar, mas assim, se preconiza iniciar com a máscara oronasal ou a máscara prong, elas vão ter maior eficácia para o nosso paciente e para o nosso paciente claustrofóbico ainda mais. Para ele, muitas vezes a prong, que é a menorzinha de todas, é o ideal. Então, isso é uma questão de teste e avaliar a cada paciente. E trazendo aqui que a gente precisa cada vez, obviamente, mais estudos controlados aí que avaliem essas novas abordagens comportamentais, porque talvez essa questão de abordagens comportamentais que aumentem a adesão seja uma solução para os nossos pacientes, né? O telemonitoramento já está ajudando muito a gente e essas abordagens talvez tragam outras soluções para nós. Bom, é isso, gente. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Oi, Evelyn. Obrigada pela sua aula. Eu acho que foi... Deixa eu ativar minha câmera.
Eu acho que foi bem interessante, né? Uma das coisas que me chama a atenção, e eu acho que todo mundo que trabalha com isso acaba tendo a mesma visão, é que adaptar um CPAP não é tão fácil quanto parece, né? A gente tem que lidar com vários problemas, né? A dificuldade de aceitação do paciente, ao que ele se relaciona o CPAP, né? Hoje mesmo eu fui atender um senhor em que ele, o tempo inteiro que eu entrevistava ele, tentei fazer umas brincadeirinhas e ele olhando para o chão, o tempo todo olhando para o chão. Eu falei assim, mas conversa comigo, o senhor não está nem olhando para mim. Eu sei que eu estou de máscara, de touca, mas... e ele falou assim, ele começou a chorar, ele falou, minha filha, eu não quero usar isso, eu não quero... O médico falou que eu vou morrer se eu não usar, mas eu não quero usar. Então, a gente acaba tendo que lidar com várias situações, né? Eu tive um caso que chamou atenção também, foi um paciente com 270 quilos. Ele era fila de cirurgia bariátrica, um IMC de 70, acho que foi o paciente mais obeso que eu já atendi. Ele não conseguia deitar, então você falou, né, que uma das pacientes com IMC elevado, eles têm uma probabilidade de tolerar menos a pressão, ou a máscara, né? E ele realmente, ele não conseguia deitar, e até para você adaptar, ele falou assim, doutora, você não está entendendo, você vai adaptar uma pessoa com o meu peso, a gente não tinha nem condições de deitá-lo, porque ele não conseguia deitar, de tão né, obeso que ele era. E ele falou assim, na hora que eu testo aqui, eu dou conta, mas eu não consigo dormir deitado, eu não consigo deitar, e aí ele ficava desesperado. Então, começa a ser um desafio bem grande, né, eu acho, da adaptação, bem grande. E de vários outros aspectos, né? O que a pessoa relaciona à máscara. A gente, embora nós tenhamos bastante possibilidade de recursos nos equipamentos, máscaras leves, máscaras fáceis de manejar, máscaras cada vez mais confortáveis, eu acho que a gente acaba esbarrando um pouco nisso, de limitações nossas, limitações do próprio paciente, né? E de recursos também. Então, como que você se depara com isso no seu serviço, né? Como é que você vê isso? Eu acho que é justamente isso, né, Flávia? A gente tem que, às vezes, desmistificar algumas crenças dos pacientes, né? Então, não é só chegar, vamos colocar o CPAP, orientar sobre a apneia, não. É tentar entender o porquê que ele não está, de repente, querendo utilizar, né? Você colocou de um paciente, essa sua paciente, né? Eu peguei um paciente que ele chegou extremamente agressivo comigo. Ele e a esposa tranquila, mas ele agressivo, inclusive assim um pouco verbalmente mesmo, assim, sabe? E daí eu falei, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, né? Daí ele me contou que eu não quero ficar dependendo de um aparelho, Evelyn. Eu vou ter que usar isso para o resto da minha vida. E daí a gente foi conversando e também tem que ser uma abordagem muito delicada para que ele vá entendendo como que vai ser esse uso, à noite, quando ele vai dormir, então, né, ir devagar. Uhum. Então, tem que ter de um jogo de cintura com os pacientes, né? Sim, com certeza. E a gente também tem que entender as nossas dificuldades, né, enquanto profissionais, de pegar esse paciente um pouco no colo, né, que eles precisam muito desse carinho, assim. Eu vou passar a palavra para a Daiane e para a Liliane, que elas têm as perguntas ali e aí depois a gente volta aqui na discussão. Parabéns, Evelyn, pela tua fala. Eu acho que da minha vivência é só corroborar com tudo que tu falou. E eu acho que um papel muito do fisioterapeuta de orientar os pacientes que essa é uma terapia que a gente tem que iniciar com a máscara, com o paciente acordado. Então, alguns desconfortos iniciais são normais, né? Às vezes, os pacientes, numa titulação dentro do laboratório, o técnico, na hora de fazer a calibração, acaba pedindo para respirar pela boca, por exemplo, que é um comando normal da calibração da polissonografia basal. E aí o paciente vem com essa experiência de que abriu a boca e teve toda uma percepção ruim. Então, às vezes, até fazer o paciente na nossa frente passar por essa experiência de abrir a boca e perceber o desconforto para que isso não aconteça na casa dele e ele venha se desesperar, né? A experiência de um vazamento excessivo, então, que ele entenda que, sim, a gente tem que colocar a terapia com ele acordado, no momento em que ele não precisaria dela, mas faz parte para ele desfrutar de todo o benefício durante o sono.
e aí fazer o paciente experimentar um vazamento excessivo, uma abertura de boca, né, para que isso depois em casa não vire um desespero, um estranhamento que comprometa a adesão a longo prazo. A gente tem vou fazer uma das perguntas aqui, eu gostaria de lembrar o pessoal que a gente vai fazer sempre as perguntas que combinam com o que foi dito em palestra. A Leide te pergunta, Evelyn, eu acredito que tem que falar de acordo com a tua experiência, como funciona com o paciente que precisa de indutor do sono após algum tempo de terapia com CPAP? Essa medicação é suspensa? Leide, normalmente a gente começa, né? A gente já vê que tem dificuldade, a gente já conversa com o médico para poder introduzir esse indutor, e a gente usa normalmente até ele se adaptar, normalmente por poucas semanas, né? Então, até ele se adaptar, tá bem, usando o CPAP, e daí o médico começa a retirar essa medicação gradativamente. Mas não vai ficar muito tempo, é só para essa adaptação mesmo, até ele ficar bem adaptado ao CPAP que a gente faz. A Liliane, você está com o áudio mudo, Lili? Agora foi. Foi. Boa noite, Evelyn. Parabéns pela sua palestra. Compartilho da mesma opinião da Daiane. Eu acho que você abordou de forma bem ampla, né, o que a gente experiencia bastante no nosso consultório. E, no geral, normalmente eu tendo a seguir bem a linha que a Daiane complementou, de fazer esse paciente experimentar ali junto com a gente todas as possibilidades para que, caso elas aconteçam em domicílio, ele já esteja preparado para isso. E uma pergunta que surgiu aqui no nosso chat foi da Verônica. É uma pergunta mais geral também, mas às vezes você pode compartilhar com a gente a sua experiência. Ela pergunta: pacientes que necessitam de binível com pressões elevadas, qual modelo de máscara que vocês mais utilizam? Olha, eu, como trabalho em hospital e trabalho também em semi-intensiva, a gente utiliza muito, às vezes, a oronasal. E eu acho que eu sempre tento levar ao contrário para os fisioterapeutas, né? Eu falo, olha, às vezes o paciente está tão acostumado com a nasal que mesmo em pressões mais elevadas, a gente consegue manter a nasal para esse paciente. Então, eu acho que é muito uma questão de você testar no paciente. Então, até às vezes o paciente apneico, que evolui com insuficiência respiratória, e a gente quer colocar uma oronasal, e eu falo, vamos tentar nasal, porque às vezes ele está tão acostumado que ele fica melhor nela, mesmo com pressões elevadas. Eu já ventilei, por exemplo, esse tipo de paciente com pressões, por exemplo, de 20/10 numa máscara nasal, 20/12 com uma máscara nasal. Então, é possível, existe, eu acho que esse paradigma de que aumentou muito a pressão do CPAP, do BIPAP para BIPAP, ou aumentou muito a pressão, tem que usar máscara oronasal, mas nem sempre é verdade. Eu não sei o que as meninas acham aí, porque... Aline, quer falar? Qual que é a sua experiência com isso? Olha, em relação a... Boa noite, pessoal. Parabéns, Evelyn, pela apresentação. Na minha experiência, o início é sempre por máscara nasal mesmo, e só em casos mais específicos e que a gente percebe e sente no momento da avaliação é que a gente vai passar para a máscara oronasal. E às vezes é sim necessário, né? A gente sabe disso, a gente não é contra a máscara oronasal, mas a gente sabe que ela precisa ser muito bem indicada e a gente consegue definir isso, determinar isso com o paciente, né? Então, acho que ficou muito claro na apresentação da Evelyn, cada caso é um caso, é personalizado o tratamento, né? Então, é um tratamento individualizado, né? Então, acho que... Eu não sei se eu posso fazer mais uma pergunta, acho que a Vivian quer falar, né? Evelyn, é Vivian. Parabéns, Evelyn, pela sua apresentação. Foi brilhante, eu gostei muito. Duas colocações que eu gostaria de perguntar para você. Uma, falar a respeito da máscara, né? Eu participei de um estudo que avaliou a rota nasal e a rota oronasal. E realmente, com a rota oronasal, a gente pode verificar, através de uma fibra ótica, que a via aérea superior ela fica mais estabilizada e menos colapsável. Mas existe algumas pessoas que ficam muito bem com a máscara oronasal.
Então, isso corrobora o que vocês estão falando aqui. Nós não somos contra a máscara oronassal. Ela não pode ser colocada de lado e realmente é uma interface que ela é muito útil para vários casos. Como a gente também não pode excluir que um paciente, mesmo com uma pressão binível alta, ele vai ficar bem com uma interface nasal, né? Então, existem estudos mostrando que realmente a rota nasal acaba dando mais estabilidade à via aérea superior, mas a gente não pode excluir os outliers, aqueles pacientes que ficam muito bem com uma máscara oronasal. Então, era isso que eu queria falar a respeito da máscara. E outra coisa, eu estava assistindo a sua apresentação a respeito do protocolo de dessensibilização. Eu achei muito interessante e eu gostaria de saber se vocês têm alguma flexibilização para esse protocolo, porque alguns pacientes, a pressão de 4 centímetros de água, ela não vence o espaço morto e a pessoa se sente confortável. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem colocado, Vivian, é isso mesmo. Tem pacientes que a gente, com 4, ele vai falar, não estou respirando, está faltando ar. Então, eu sempre, quando eu faço essa dessensibilização, eu testo as pressões iniciais com ele. Coloco, às vezes, 5, 6, e vou testando, e a qual ele fica mais confortável, eu faço a dessensibilização. Então, tem flexibilização, mas de acordo com o paciente, evidentemente, né? E isso é bem importante que você colocou. Não, a gente não vai pensar sempre em 4, mas no que for que dá conforto inicial para ele. Como que eu queria aproveitar para a Dayana também, que está aqui, que coordena o laboratório de sono. Muitas vezes a gente recebe paciente que não ficou bem adaptado, na verdade não é nem que não ficou bem adaptado, mas que desenvolveu um medo muito grande de usar o CPAP durante a titulação, né? Não são todos que passam por titulação, mas alguns passam por titulação que não foram felizes, né? Ou porque não conseguiram dormir, ou porque a máscara vazava, ou porque estava cheio de monitorização. E às vezes esse paciente ele demora anos até procurar um trabalho, um serviço que refaça essa adaptação, né? Eu já recebi N casos aí que faz 3, 4 anos que tem uma titulação e agora resolveram procurar por outros motivos. Como que vocês costumam fazer no laboratório o teste inicial do CPAP, assim, para que ele desensibilize já nessa primeira... Alguns profissionais que encaminham para nós têm o hábito, que eu acho um hábito bem interessante, mas não é de todos, eles primeiro encaminham o paciente para adaptar o CPAP, então já tem a polissonodiagnóstica, vai para adaptação, fica na adaptação por um período de 30, 40, 50 dias, e quando vai fazer a titulação, se é de vontade do médico, aí ele já vai com a máscara dele, ele já está adaptado, ele já sabe como é que é. Como é que vocês conduzem isso? Assim, ali no laboratório, os pacientes que são encaminhados pelos médicos do laboratório já são pacientes extremamente sonolentos, que não, assim, que a chance de terem uma dificuldade maior para uma titulação no laboratório é menor. Já os pacientes que, quando o médico vai apresentar a polissonografia basal, o paciente tem um pouco de receio a respeito do diagnóstico, da terapia, já não se pede a polissonografia de titulação no laboratório, tá? Para os pacientes que vêm de fora ou esses sonolentos, o que se faz é um período de adaptação com a própria técnica à noite, tá? A gente até tentou ter um programa parecido de ter um fisioterapeuta durante o dia, que receba os pacientes, enfim, mas não teve muito sucesso, os pacientes não queriam vir só para isso, só para conhecer a máscara. Então, o que a gente faz é um programa de educação continuada com as técnicas, frisando, assim, a importância de máscara nasal. Elas insistem com os pacientes absurdamente, tanto que eu vou, assim, se eu puder fazer uma estimativa para vocês, eu acredito que a gente faz uma titulação por noite, todas as noites do ano. Se a gente usa em 5 pacientes por ano máscara oronasal, seria mais ou menos essa a estimativa. Então é isso, a gente é uma limitação, né? Assim como existem as limitações da polissonografia basal para se chegar a um desfecho diagnóstico, também existem as limitações de se titular num laboratório. E aí os técnicos precisam ficar muito mais atentos às dificuldades desse paciente de pegar no sono.
para entrar já com um indutor de sono, né? Até levando em conta critérios mais agressivos do que seria para um exame de diagnóstico, para que essa noite de titulação não seja em vão. Então, a gente consiga chegar a uma conclusão mínima de controle de eventos em supino, idealmente presenciando o sono REM. Mas hoje a nossa prática é essa, Flavinha, poucos pacientes acabam vindo para titular no laboratório. O médico de sono, eles têm preconizado mais os pacientes que não têm comorbidades, os que tranquilamente podem passar por uma titulação domiciliar. Esse é o plano A, né? Então, vem para o laboratório realmente os pacientes que têm potencial aí de precisar associar oxigenoterapia, mudar para bilevel, né? Aquelas situações mais complicadas ou até idosos que não conseguem manejar o CPAP sozinho em casas para uma titulação domiciliar. Basicamente isso. Ótimo, obrigada. Liliane, a gente tem mais algo? Acho que a gente podia abrir só para mais uma pergunta, se tiver, senão a gente já passa para o segundo caso. Tem alguma coisa? Nós temos uma pergunta, sim, da Gabriela. Ela pergunta, Evelyn, se você tem experiência de sucesso desses casos, né, com máscara Total Face. Gabriela, basicamente eu peguei um paciente em Total Face, tá? E ele estava usando a Total Face, o índice de apneia dele estava super elevado, de 40 e poucos. Mudando a interface, a gente colocou ele numa nasal, de mínimo contato, e esse índice caiu drasticamente. Ele foi para um índice abaixo de 5.0. Então, a experiência que eu tenho, ela realmente mostrou que não foi tão eficaz. Mas eu não sei se as meninas têm alguma experiência com Total Face, porque a Total Face também, como ela pega muito mais área, o vazamento dela é muito grande, né? Quando a gente usa ela para uma insuficiência respiratória, a gente vê o quanto vaza. Então, eu acho que é uma máscara bem difícil de trabalhar para apneia do sono. Eu tenho experiência com Total Face. Tive um paciente um paciente idoso que utilizava uma máscara oronasal. Eu havia tentado máscara interface nasal com ele. Ele não ficou bem, ele tinha muito escape pela boca e ele passou a usar uma máscara oronasal com terapia posicional, ficou muito bem, só que até pelo processo de envelhecimento, essa máscara ela começou a gerar problemas na ponte nasal desse paciente. Eu tentei outras interfaces oronasais, mas não ficavam bem acopladas no rosto do paciente. Então, a gente intercalou essa interface oronasal com a Total Face e ele ficou bem. Ótimo. Acho que a Liliane também teve um caso, né, Lili? Eu também tive uma experiência, foi até engraçada que a paciente falou, olha, eu tenho a última máscara do mercado, aposto que você não tem ela aqui. E era uma paciente que vinha de um histórico, ela tem a síndrome da sobreposição, e as DPOC e a apneia obstrutiva do sono e não se adaptava ao CPAP, tempo médio de uso de 2, 3 horas e não tolerava. E a gente fez a mudança para a máscara nasal e na primeira noite, eu não esqueço, ela dormiu 8 horas e 37, assim, super bem adaptada, super feliz com índice de apneia e hipopneia controlado. Ótimo. Muito bom isso, né, gente? Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, todos, todos os participantes. Eu acho que a gente vai só somando para cada um de nós e para todo mundo, né, que compartilha com a gente desse trabalho. Bom, por conta do horário, então, a gente vai... Evelyn, de novo, super, super obrigada. A gente vai se encontrar na próxima terça e na outra, então vai ser super bom. Parabéns. Eu queria só avisar, a gente teve várias mensagens aqui de pessoas que não estavam conseguindo acessar. 2 pessoas, eu descobri o que foi aqui trocando mensagens, é que eles tinham reservado o ingresso e não tinham adquirido o ingresso. Então, não conseguiram. Mas caso algum dos participantes tenha alguém que não conseguiu acessar, tentar ver se foi isso, né? É o nosso primeiro evento pela Simpla, a gente tinha bons feedbacks de outros eventos, então nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas se puder continuar tentando, acho que vai ser...
né? E a gente vai tentar aumentar o limite. A Simpla disponibiliza só 300 vagas. A gente teve mais procura do que isso e a gente vai tentar para os próximos dias aumentar para 1.000 acessos, né? Para quem mais quiser se inscrever. Bom, então eu vou passar agora a palavra para a Aline, que vai moderar a segunda mesa, a segunda palestra, né, da Vivem, e aí no final a gente volta. Obrigada, Evelyn. Evelyn, obrigada novamente. Na sequência, então, a gente vai... vamos ouvir aí a palestra, a apresentação da Vivem. Doutora Vivem Pitin, ela é graduada em fisioterapia e em psicologia, especialista em fisioterapia respiratória no Instituto Central do HC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é doutora em ciências no Departamento de Patologia pela Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Departamento de Cardiopneumologia, Laboratório do Sono, INCOR. Vivem, boa apresentação. Aline, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar participando aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá tudo ok? Sim, tá ok, Vitor. Ok, estão me ouvindo bem também, né? Sim, só não está no modo ótimo, agora sim. Agora sim, então tá bom. Então, eu vou falar com vocês hoje, vou falar para vocês hoje sobre conceitos de apneia central emergente, evidências e condutas além do CPAP. Esse termo, apneia central do sono emergente do tratamento, ele é um termo que ele passou a ser utilizado a partir de 2014. Antes esse termo ele era conhecido como apneia complexa e foi modificado para justamente ficar mais evidente a questão do tratamento influenciando na origem dessa apneia central. Caracteristicamente, nesses eventos, na maioria das vezes, o paciente ele tem uma polissonografia diagnóstica com um maior número de eventos obstrutivos e quando ele inicia o tratamento, ele tem uma resolução desses eventos obstrutivos com o aparecimento de eventos centrais no tratamento. Igual ou mais do que 5 eventos por hora, que não são passíveis de explicação para algum outro diagnóstico. É importante lembrar, apesar da apneia central do sono estar muito associada, quando a gente fala a respeito dessa apneia central com o uso da terapia pressórica com pressão positiva, seja um CPAP ou equipamento binível, ela pode aparecer na exposição com qualquer modalidade de tratamento. Então, existe na literatura casos em que a apneia central emergente ela apareceu com traqueostomia, com avanço maxilomandibular, cirurgias para desobstrução nasal, placa de avanço mandibular e até posicionadores de língua. Ela tem característica de ser um evento hipocápnico, com uma resposta aumentada a variações do dióxido de carbono, acontecendo de forma intermitente durante a noite e demonstrando que existe uma instabilidade do centro respiratório. Mas quais são as consequências dessa apneia central emergente? Ela vai acarretar em vários despertares noturnos, aumento dos despertares noturnos, sonolência diurna e alguns estudos também falam a respeito do aumento do risco cardiovascular. A prevalência da apneia central emergente, de acordo com os estudos, está entre 3,5% a 20%. Os fatores de risco para seu aparecimento são indivíduos do sexo masculino, que têm um maior índice de apneia e hipopneia no estudo diagnóstico basal, e essas pessoas
também podem apresentar apneias centrais já no evento diagnóstico, por uma característica específica da patogênese da apneia central, que eu vou explicar para vocês. Muitos estudos já demonstraram que ela é mais fácil de ocorrer em estudos do tipo split night, onde eu tenho metade da noite diagnóstica e metade da noite em tratamento, do que estudos de noite inteira, onde a prevalência é menor. Ela é mais comum de acontecer no sono não REM. Por que ela é mais comum de acontecer no sono não REM? Porque no sono REM a gente tem uma maior ativação das unidades neuronais do nosso cérebro, do nosso controle da respiração, o que torna mais difícil a ocorrência desses eventos centrais na fase específica do sono, que é a fase REM. Então, não é que ela não vai acontecer nessa fase, mas ela é mais característica nas fases não REM. Ela pode acontecer com qualquer pressão de ajustes de terapia pressórica, de ajuste de PAP, porém, nas pressões mais elevadas, você tem uma maior ocorrência, mais favorável para a ocorrência desses eventos. Essa definição de apneia emergente transitória, persistente e tardia não é uma definição que seja oficial nos guidelines, nos livros que definem os eventos respiratórios. Mas existem algumas pesquisas, alguns estudos que acabam fazendo uma divisão desses eventos de acordo com a forma como ele aparece. Então, o que seria uma apneia emergente transitória? É uma apneia central emergente do tratamento, que ela acontece no início da terapia. Vamos falar aqui da terapia pressórica, que é o que a gente usa mais no nosso trabalho enquanto fisioterapeutas, mas que em pouco tempo, geralmente 3 meses, vai haver uma resolução desses quadros de apneia centrais. A apneia emergente persistente, ela foi observada numa parcela de indivíduos que, de acordo com a literatura, de 14% a 46%, e é aquela apneia central que ela vai demorar um pouco mais na sua resolução. Então, não é esse tempo de 3 meses, esse tempo pode ser um pouco mais longo para que a gente tenha uma resolução desse quadro. A apneia emergente tardia é aquela que não aparece no início do tratamento, mas que após um determinado período já em uso da terapia pressórica, ela vai acabar se manifestando. Eu já adianto para vocês aqui na minha prática, eu só tive um único caso de um paciente que eu observei a apneia emergente tardia, e foi um paciente que tinha um componente basicamente obstrutivo, ele teve um AVC e ele começou a mudar o padrão respiratório com apneias centrais. Então, foi o único caso que eu tive na minha prática enquanto fisioterapeuta. Na titulação da terapia pressórica, isso daí vai ser observado da seguinte forma: o paciente ele está com a máscara, está com todo o aparato para fazer a titulação da terapia pressórica, seja CPAP, seja binível. Ele já tem um exame diagnóstico prévio que mostra eventos basicamente obstrutivos, começa essa titulação e a partir do momento que vai subindo essa pressão terapêutica para haver uma resolução dos eventos obstrutivos, esse paciente ele começa a apresentar gradativamente o surgimento de eventos centrais. Então, aqui a gente está vendo essa evolução. Os eventos centrais, ele iniciou com uma pressão de 4, os eventos centrais numa pressão de 8 centímetros de água, e depois,
quando vai aumentando ainda essa pressão, persistindo esse componente central, e quando essa pressão é diminuída, é colocada num patamar mais baixo, a pessoa que está titulando começa a ver uma resolução desses eventos centrais. Então, é a forma que isso pode acabar aparecendo num exame de titulação. Aqui, para quem não está acostumado, é uma época que você vê faixa torácica, faixa abdominal, a pressão de CPAP aqui, o eletroencefalograma, aqui são os traçados básicos de uma titulação em laboratório que a gente está acostumado. Mas na aula anterior, a gente estava justamente discutindo que hoje em dia o número de pacientes que faz uma titulação em laboratório, ele vem diminuindo consideravelmente. Muitas vezes a titulação de laboratório, ela acaba ficando como um recurso para casos mais desafiadores, casos mais específicos, que requerem um olhar mais avançado. Então, como que a gente vai perceber que isso vai acontecer com um paciente que eu estou em casa, que eu tenho uma polissonografia de diagnóstico dele e que não tem absolutamente nenhum evento central nessa polissonografia de laboratório? Em casa, a gente tem o recurso, que é a leitura da curva de fluxo respiratório, tá? Que a gente consegue ver vários fabricantes disponibilizam a possibilidade de leitura desses dados avançados. E aqui, normalmente, no meu protocolo de atendimento do paciente, ele passa um primeiro período com um CPAP no modo automático. Aqui a gente está vendo uma tela do programa RESCAN, que é o programa de leitura desses dados avançados da ResMed. Eu tenho aqui a pressão terapêutica variando durante a noite inteira. Eu tenho aqui a curva de vazamento não intencional, acima dessa linha vermelha é acima de 24 litros por minuto. A curva de fluxo respiratório que eu estou ampliando nessa janela aqui embaixo. E os marcadores de evento, esses eventos de cor escura caracteristicamente são eventos centrais. E quando a gente estuda esses dados, a gente vê que nem sempre os eventos obstrutivos que são marcados, são detectados pelo algoritmo, eles são eventos obstrutivos simples, eles podem ser eventos mistos, que têm um componente central também. Mas não é o objetivo dessa aula a gente acabar se aprofundando nessa questão. O que eu quero que vocês observem nessa tela é essa característica de crescendo, decrescendo, que mostra para a gente bastante a presença de um componente central aqui nesse padrão respiratório. Então, é dessa forma que a gente pode olhar com mais carinho o que está acontecendo com o nosso paciente e identificar que está ocorrendo uma apneia central emergente do tratamento. Basicamente, a causa da apneia central emergente é uma instabilidade ventilatória, o loop gain e o limiar de apneia. Bom, vamos pensar um pouquinho na questão de estabilidade ventilatória, uma estabilidade do centro respiratório. Aqui só para lembrar vocês que a gente tem os controladores da nossa respiração. Então, quando nós estamos acordados, a gente tem o sistema reticular ascendente, a nossa via metabólica e o córtex cerebral. Esses controladores, eles vão mandar as informações para os efetores e a gente vai ter o nosso padrão respiratório através dessas informações que esses órgãos estão recebendo. E esses mesmos efetores, eles também têm possibilidade, através de proprioceptores que estão localizados no pulmão, no músculo, enfim,
receptores na via aérea superior e nos pulmões, de, por sua vez, mandar informações e retroalimentar esse sistema. Mas o que acontece quando a gente dorme? Quando a gente dorme, a gente perde esse controle tão apurado que a gente tem da nossa respiração durante o dia, e a gente fica mais dependente de uma via metabólica. Existem indivíduos que têm uma instabilidade do centro respiratório e têm uma dificuldade maior de entender essas informações que estão recebendo aqui e como eles vão lidar com essa informação e transmitir essa informação adiante para definir um padrão respiratório que vai ser responsável, vai ser a resposta dessa informação que eles estão recebendo. A gente não sabe exatamente por que algumas pessoas têm uma dificuldade maior ou menor com relação a como lidar com essas informações e como conduzir essas informações pela via metabólica. E muitas vezes na clínica a gente observa que pacientes que não têm nenhuma comorbidade associada acabam apresentando um quadro de apneia central emergente. A gente tem também a questão do loop gain e do limiar de apneia. A literatura mostra que esses pacientes que têm a apneia central emergente do tratamento, geralmente essas apneias, elas são desencadeadas por um evento obstrutivo. Então, você tem um decréscimo do dióxido de carbono circulante e, através dessa informação, a via metabólica ela vai receber essa informação e ela vai modular um padrão respiratório para fazer com que esse dióxido de carbono, aqui ele não diminuiu, esse dióxido de carbono que ele aumentou demais com o evento obstrutivo, que ele seja lavado, que ele volte num patamar de normalidade. Então, a partir desse evento de apneia obstrutiva, que começa a reter e aumentar o nível de dióxido de carbono, ele tem uma resposta de hiperventilação. Só que ele pode ter uma resposta de hiperventilação exagerada e, com isso, acabar lavando demais esse dióxido de carbono e desencadeando um novo evento de apneia, só que dessa vez um evento de apneia central. Então, o loop gain, eu não vou explicar com detalhes aqui, a gente não teria tempo para isso, mas quem tiver interesse eu posso mandar materiais para estudarem um pouquinho mais. Ele vai dizer respeito a como o indivíduo ele vai reagir com um estímulo primário que ele recebe, nesse caso, um evento obstrutivo, e as respostas que ele vai dar a esse estímulo. E o limiar de apneia vai dizer respeito ao tanto do aumento ou da queda de CO2 que vai ser suficiente ou que vai ser um gatilho para o organismo daquela pessoa para disparar uma resposta que pode ser exacerbada ou não. Então, num evento de apneia obstrutiva, a pessoa pode acabar aumentando o nível de dióxido de carbono, mas esse nível ele não é o suficiente para fazer o gatilho de uma resposta de hiperventilação. Já para outra pessoa que tem um limiar baixo, uma pequena alteração para mais ou para menos pode acabar desencadeando uma resposta, seja de hiperventilação ou apneia central. A patogênese da apneia central, pensando naquelas causas, ela pode se desenvolver
da seguinte forma: eu tenho então aquele paciente que tem uma sensibilidade, ele tem uma instabilidade do centro respiratório, ele tem um limiar de apneia baixa, ele tem uma resposta muito ativa, muito nervosa para variações de CO2, ele responde rapidamente a essas pequenas variações. Então, quando ele tem uma apneia obstrutiva do sono e ele começa o tratamento, ele tem um alívio daquela obstrução da via aérea. Esse alívio vai acabar levando a um aumento da eliminação de dióxido de carbono. Esse aumento da eliminação pode chegar num nível que seja abaixo do limiar de apneia e vai desenvolver uma apneia central na tentativa de subir novamente os níveis gasométricos de dióxido de carbono. Outro caminho para essa patogênese é você fazer o ajuste da pressão terapêutica desse paciente com uma pressão muito alta. E essa pressão muito alta, ela vai estimular os receptores de estiramento do pulmão, que vão levar essa informação para o centro apnêutico e vai ser o gatilho para uma resposta de apneia central através de um reflexo que é chamado de reflexo de Ehring-Brauer. Então, é uma resposta que a gente vai ter através de um reflexo, tentando proteger esse pulmão de um estiramento que poderia ser danoso a esse tecido, através de uma pressão terapêutica mais alta. E a gente tem os fatores intrínsecos e extrínsecos, e principalmente os extrínsecos são fatores que a gente pode trabalhar bastante, que é a pressão subterapêutica, os vazamentos não intencionais, os estímulos ventilatórios heterogêneos, eu vou falar para vocês sobre isso, e o posicionamento do paciente. Na literatura, a gente não vê muita coisa específica com relação ao tratamento da apneia central emergente, emergente ao tratamento. Quando a gente vai estudar sobre isso na literatura e a gente vê os guidelines de Colégio Americano, Academia Americana do Sono, sociedades europeias, a gente vê que tudo está muito relacionado com a apneia central, principalmente do paciente cardiopata. E a gente tem que conhecer a fisiopatologia, que não é exatamente a mesma coisa. E no caso do paciente cardiopata, a gente vai usar de algumas outras estratégias. Mas no caso da apneia central emergente, a gente tem algumas informações desses tratamentos que a gente acaba utilizando, algumas coisas na literatura que também já falam a respeito sobre isso, mas a gente vê que muita coisa acaba vindo daquele paciente com apneia central, com falência do músculo cardíaco, com algum problema cardíaco importante, ou do paciente com doença renal, que podem acabar apresentando uma respiração do tipo Cheyne-Stokes, que a gente está acostumado a ver nesse perfil de pacientes. Basicamente, com relação à apneia central emergente, a gente vai tratar primeiro com o CPAP, a gente vai procurar remover os estímulos ventilatórios. Então, muito cuidado com tecnologia de conforto, com alívio exalatório, com pressão automática. Você tem uma variação de estímulo do fluxo pressórico, fluxo respiratório durante a noite, e essa variação pode ser o suficiente para ser o gatilho para desencadear um evento central. Então, procurar usar o equipamento com pressão fixa, usar uma pressão terapêutica menor e, às vezes, para controlar os eventos de apneia obstrutiva com uma pressão terapêutica menor, a gente pode usar também o recurso de elevação da cabeceira da cama, que também vai aliviar a pressão sobre a base do pulmão e vai permitir uma maior tração
traqueal, estabilizando essa traqueia e diminuindo a sua colapsabilidade. E uma coisa interessante que não tem nenhum estudo, mas que a gente pode começar a pensar, e na prática clínica eu tenho utilizado esse recurso e outras pessoas também têm utilizado, é a questão de aumentar o tempo de rampa para dar um maior tempo para que o centro respiratório da pessoa vá se adequando com aquela pressão terapêutica que ele está recebendo. Isso daí a gente começou a fazer a partir do momento que a gente observou que pacientes que na polissonografia diagnóstica não tinham eventos centrais, na titulação não apresentam eventos centrais, e aí quando você vai usar o CPAP em casa, começa a apresentar. Por que isso? Porque na titulação a gente tem um tempo, a gente tem um protocolo para aumentar essa pressão terapêutica. Então, será que para pacientes específicos, realmente esse tempo a mais que você está dando para o centro respiratório dele se acostumar a essas variações gasométricas que estão ocorrendo com o uso da terapia pressórica não seria interessante? Então, é uma possibilidade também utilizar esse recurso. Existem poucos estudos na literatura falando sobre o uso de binível para esse paciente, mas quando falam, dizem que é mais efetivo quando você usa uma frequência de backup. Qual a dificuldade? Você acertar o delta ventilatório, porque se você der um delta muito alto, você vai também lavar mais esse dióxido de carbono e vai desencadear eventos centrais. E também acertar a frequência respiratória, a frequência de backup que você vai colocar para esse paciente. Então, são estudos pequenos, inconclusivos. Tem a questão do servoventilador, que ele realmente melhora o padrão, mas a questão é que muitas vezes a gente consegue controlar com o CPAP, o servoventilador ele tem um alto custo e também ele não é muito fácil de você fazer o ajuste adequado para ele nesses pacientes. Então, a gente sempre vai pensar de um recurso mais baixo para um recurso mais alto. A adição de O2, seja com CPAP, seja com binível, também é um recurso que pode ser utilizado, assim como o aumento do espaço morto. Mas aí também é a questão como utilizar, como adequar esse tipo de recurso. A gente também não tem estudos muito conclusivos a respeito disso. E existem medicamentos que podem ser utilizados também para controlar o evento central. E eu vou falar, na minha prática, eu nunca peguei um paciente que fizesse uso de medicamento para isso. Então, depois as colegas vão falar da experiência delas a respeito disso. Bom, tem um estudo muito interessante de 2017 que ele fala a respeito de um paciente que ele tinha um paciente homem, tá? Ele tinha um índice de apneia e hipopneia de 89 eventos respiratórios por hora do sono, basicamente apneias obstrutivas. E quando eles foram titular o CPAP para esse paciente, eles começaram a observar o evento a ocorrência de eventos centrais. Então, eles mudaram de CPAP, eles passaram para um equipamento binível. E eles também não conseguiram, nem com equipamento binível, adequar a pressão terapêutica e ter uma resolução desses eventos centrais. Esse paciente, ele estava na posição supina, e tiveram a ideia de colocar esse paciente em decúbito lateral. Quando colocaram esse paciente em decúbito lateral, houve uma resolução dos eventos centrais. Eles acharam que poderia ter sido uma obra do acaso, chamaram esse paciente para fazer uma nova titulação. E na nova titulação aconteceu a mesma coisa, com CPAP, com binível no supino, não tinha resolução, e com o paciente em decúbito lateral, com uma pressão terapêutica de 11, havia resolução dos eventos obstrutivos e havia uma resolução, não ocorriam mais os eventos centrais. Então, isso faz a gente pensar
qual a importância do posicionamento? Será que a gente está deixando escapar um recurso que seria importante para o tratamento do nosso paciente, um recurso que seria mais simples e poderia resolver para esses pacientes? Bom, eu trouxe um caso clínico aqui de um paciente meu, do sexo masculino, um paciente jovem, um IMC de 35, uma Lampate de 3, uma saturação basal de 98, sem nenhuma comorbidade, tinha queixa que tinha sensação de sufocamento, básico que a gente vê nos pacientes que a gente recebe. Ronco presenciado, apneia presenciada, não era tabagista também, fez uma polissonografia em 2018 e nessa polissonografia mostrou um índice de IAH de 89,2, sem registro de padrão de Chine-Stokes, e a grande maioria dos eventos eram eventos com característica obstrutiva. Como eu faço no meu protocolo, eu coloquei esse paciente no início com uma pressão automática, eu usei o alívio exalatório somente na rampa, normalmente eu só uso na rampa o alívio exalatório, uma pressão mínima de 5, uma pressão máxima de 12, ele teve um vazamento maior no percentil 95, eu estava ainda se adequando com a máscara, mas a mediana estava 12, então esse vazamento não representa o que está acontecendo toda a parte da noite. Ele usou bem 100% das noites usando mais do que 4 horas, mas olha aqui, o índice de apneia e hipopneia residual de 47. Aqui eu chamo a atenção os eventos obstrutivos, um número muito grande, mas quem faz a leitura das curvas de fluxo já fica bem atento com relação a isso daqui, tá? Isso daqui precisa ser verificado no formato da curva de fluxo respiratório, porque nem sempre ele está relacionado com evento obstrutivo. Ele pode estar relacionado com uma apneia mista, que, de acordo com o algoritmo, no momento em que foi testado, teve um desabamento da via aérea pela ausência do fluxo aéreo devido a um evento central e acabou sendo marcado como um evento obstrutivo. Quando eu fui ver a curva de fluxo respiratório, eu observei aqui nesse paciente a pressão terapêutica dele no modo automático, muitos eventos centrais, o vazamento dele ainda se adaptando com a máscara, e esse padrão de hiperventilação apneia característico de paciente que tem um componente central apresentando aí com um distúrbio respiratório. Bom, eu já imediatamente coloquei esse paciente numa pressão fixa, e aqui no meu automático ele tinha dado o percentil 95, 11,9, a mediana 10,7. Eu falei, eu vou ser mais conservadora, vou colocar uma pressão mais baixa ainda, coloquei uma pressão só de 10. Teve uma diminuição desse vazamento, o paciente se adequando com a máscara, ainda usando bem, um pouquinho menos que antes, 85% do tempo usando mais que 4 horas, e de 49 residual foi para 25. Eu falei, bom, estou indo para o caminho certo, é nessa trilha que eu devo seguir. Abaixei para 9. Para 9 foi para 19,7, mantendo um bom uso ainda, diminuiu mais ainda o vazamento, aí eu fiquei muito feliz, eu falei, Vivian, você é ótima, é isso mesmo, vamos seguir em frente, vamos baixar para 8. E para 8, eu cheguei a 8,3, eu falei, bom, é isso mesmo. E eu vou melhorar mais ainda, porque eu não estava contente com isso, né? A gente fica com aquela questão de tem que ser abaixo de 5, então, vamos mexer, já que está dando certo, vamos seguir por aí. Mas eu falei, bom, deixa eu começar a tomar cuidado, porque senão eu vou começar a entrar no caminho dos obstrutivos mesmo. Então, vamos ser um pouquinho mais moderada aí. Baixei para 7,6 e aumentou o residual para 10,9. Eu falei, pronto. Cheguei nos obstrutivos, agora eu estou caindo para o outro lado.
e fui dar uma olhada na curva de fluxo respiratório dele e vi isso. Então, eu tinha um padrão da respiração na primeira parte da noite e um padrão completamente diferente, com muitos eventos centrais, na segunda parte da noite. Eu falei, bom, esse paciente não tem nenhuma comorbidade cardíaca, então isso daqui não é um Chine-Stokes, vamos analisar o que está acontecendo. E botei para correr essa curva de fluxo respiratório. Tem os eventos aqui que mostram que tem realmente a questão do componente central. Esses eventos obstrutivos que estão marcando não são eventos obstrutivos, são apneias mistas, tá? Ele vai tentando estabilizar a respiração dele, né? Mas ainda com uma certa dificuldade, alguns períodos de respiração mais estável. E quando chega essa segunda parte da noite, muitos eventos centrais crescendo, decrescendo por todo esse período. Eu fui conversar com ele, já desconfiando que podia ter uma questão de posicionamento aí. E ele me falou assim, olha, eu acordei lá pelas 6 horas da manhã e eu vi que eu podia ainda deitar um pouquinho, que eu não precisava ir tão cedo para o trabalho, mas eu não quis deitar relaxada. Eu fiquei assim, deitado de barriga para cima. Eu falei, tá aí a questão. E orientei esse paciente no posicionamento. Mantive a mesma pressão terapêutica e orientei o posicionamento decúbito lateral com a resolução dos eventos respiratórios. Então, não são todos os pacientes, principalmente os pacientes com eventos centrais, por problemas cardíacos, esses pacientes chegam a um tempo, conforme vai evoluindo o problema cardíaco dele, a apneia central ela não fica mais posição dependente, ela fica posição independente. Mas nesses pacientes com apneia central que não estão relacionados a nenhuma comorbidade que a gente conheça, o posicionamento é uma coisa que a gente pode usar. E eu falo muito pro fisioterapeuta, a gente não pode esquecer que nós somos fisioterapeutas e a gente tem várias opções dentro do nosso escopo como fisioterapeutas que a gente pode utilizar junto com a pressão terapêutica, com o CPAP ou com o binível. Não é só o CPAP. Tá? Esse paciente ainda a gente percebe que eventualmente tem um componente central acontecendo, mas de modo geral ele teve uma boa resolução. Então as pessoas me perguntam, existe receita de bolo para tratar o meu paciente com apneia central emergente do tratamento? Eu falo, não existe receita de bolo. Você tem que ter muito conhecimento de fisiologia e fisiopatologia e dos recursos que você está usando e como esses recursos vão agir quando você implementa essa terapia. Você precisa ter também muita paciência. Você não pode ter ansiedade para lidar com esse paciente e começar a querer mexer pressão, sobe pressão, muda a máscara, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Tenha paciência, espera o centro dele respiratório se adequar. A literatura mostra que geralmente isso daí é em torno de 3 meses. Então ajusta de uma forma confortável e dá o tempo para o seu paciente para você esperar essa evolução. Aí sim, você vai ter a receita perfeita para o seu sucesso. Muito obrigada. Muito bom, Vivian. Parabéns. Excelente, brilhante. Você apresentou aí conceitos tão complexos, né? Então, fisiopatologia complexa de uma forma muito didática. E me chama a atenção aí a prevalência tão elevada aí, a depender da metodologia que são utilizados feitos os estudos, chega até 20%, né? E a importância da gente estar atenta hoje em dia, mais do que nunca, aí com o telemonitoramento e podendo atuar e para não perder, né, esse paciente, porque antigamente as pessoas aumentavam a pressão, né? E hoje está muito fácil, muito claro para a gente
E é bem isso, e é bem gostoso, né? Acaba sendo um paciente que dá muito prazer em fazer em diminuir a pressão, e diminuindo, e chegar nesse ponto entre obstrutiva e central, e isso é maravilhoso. Achei muito interessante a questão da rampa, muito, muito bom, conceito aí novo para mim. Mas eu acho que a gente está passando um pouquinho do horário aí, eu vou abrir então para Daiana e para Liliane para as perguntas. E parabéns novamente. Muito obrigada, muito obrigada. Vivem, parabéns. Excelente aula, um show como sempre, né? O pessoal está ainda tímido na parte das perguntas, então vou eu fazer uma pergunta. Tu falou sobre o conceito de apneia emergente tardia. Tu já viu alguma correlação de os pacientes que começam a, depois de um tempo, apresentar esses eventos, ser alguma complicação do ponto de vista de insuficiência cardíaca, alguma doença neurológica que possa estar surgindo para justificar esse evento surgir no longo prazo? Então, Daiana, conforme eu falei na aula, eu só tive um único paciente que ele já estava há 5 anos usando o CPAP, basicamente sendo tratado por um diagnóstico de apneia obstrutiva, e ele, de um dia para o outro, ele começou a apresentar eventos centrais e foi diagnosticado que ele tinha tido um acidente vascular cerebral. Então, foi o único paciente que eu tive assim. Não sei se vocês têm mais experiência sobre isso, mas eu tive essa única experiência. Então, realmente cursou com uma alteração da saúde, uma alteração clínica desse paciente. Eu queria aproveitar, Vivian, para complementar que, assim, uma das coisas que me aflige muito, eu acho que talvez a vários de vocês, que paciente com apneia central, independente de ser emergente ou não, eventualmente eles têm muita variabilidade noite a noite. Então, a gente vê um dia o IH próximo de 1, de 0, de 5, no outro dia ele tem um IH de 30, 40 eventos por hora. Né? Isso, assim, muitas vezes é um paciente que está com CPAP de pressão fixa, é o mesmo paciente todas as noites, o aparelho está funcionando igual todas as noites, então tira o efeito da pressão automática, né? Que poderia ser a causa dessas oscilações, até no seu caso dá para ver muito legal, sempre que o aparelho automático subia a pressão era quando ele tinha os eventos centrais. E aí a gente começa a entrar na situação de que a apneia central provoca o despertar. O próprio despertar aumenta a ventilação, dispara outra apneia central. A transição da vigília para o sono, então, quando você para de ter o sistema reticular ascendente e o córtex cerebral funcionando como controladores e passa a ter só o sistema metabólico, também existe a probabilidade de uma apneia central mais fisiológica. E tem um artigo de revisão muito bom que fala da natureza dinâmica dessa apneia central emergente, porque eu não consigo muito me conformar quando eu vejo um paciente que você já baixou as pressões, você já desativou alívio, já levou a cabeceira da cama, já orientou uma série de coisas e ele continua com essa oscilação. Nem sempre a gente consegue restringir posicionamento, né? Então, teve um caso em que deu para ver claramente que era posicionamento na minha experiência, mas teve outros que eu tentei e não tive sucesso. E aí, nesse artigo de revisão dessa natureza dinâmica, ele fala muito de que existem flutuações no CO2, na PaCO2, de indivíduo para indivíduo, noite a noite. E existem flutuações no limiar de apneia. Esse limiar de apneia, ele é em torno de 1 a 2 centímetros de água abaixo do nível acordado da vigília. Então, quando a gente dorme, ele já muda. A gente tem uma certa hipoventilação do sono, mas tem paciente que desperta muito. Né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma senhora que ela tinha muito evento central, muito evento emergente, mas ela tinha uma fibrilação atrial de comorbidade, era uma idosa já, tinha tido um infarto após uma cirurgia de troca de válvula, então o coração dela já tinha algum grau de insuficiência. E aí, a gente tentando fazer os ajustes no equipamento, pedi para que o médico revisse essa questão medicamentosa, se ela tinha alguma janela terapêutica aí para otimizar o medicamento, e elevação de cabeceira da cama, meia compressiva e indutor do sono. Uma das queixas dela era que ela acordava muito e na polissono de titulação dava para ver muito despertar.
Mas a gente não sabe quem nasceu primeiro, né? Se foi a apneia que provocou o despertar ou se foi o despertar que propagou a apneia. E aí, na hora que ela conseguiu fazer todo esse conjunto de coisas, elevar a cabeceira da cama, acabou que isso foi tudo junto mesmo, porque não era uma paciente que eu tinha dificuldade de acessar, ela morava num convento, mora num convento. E aí, na hora que fez tudo isso, elevou a cabeceira da cama, colocou meia compressiva, ajustou o medicamento e introduziu o indutor do sono, os eventos dela de 30, 25, 21 caíram para 1, 1,5, 2. Né? Então, esses fenótipos que ainda estão em muita discussão, eu acho que vão ser, num futuro breve, uma forma de a gente conseguir, né? Muitas vezes, naquele caso em que a gente não teve um sucesso fazendo tudo que a gente pode, porque talvez não esteja na nossa possibilidade mesmo, né? Nesse caso dessa paciente, aparentemente, o problema é que ela despertava muito. Então, isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que me incomoda quando eu vejo essa oscilação muito grande, sabe? Eu não sei se vocês têm essa experiência com isso. Ver isso, né, acontecer, que me deixa incomodada. Alguém quer falar? Você vai falar? Eu quero só colocar uma pergunta. Tem uma participação aqui, Vivian. Excelente aula, parabéns. É impressionante a sua forma de apresentar um assunto tão difícil de ser abordado de forma tão simples e brilhante. Nós tivemos alguns comentários, alguns feedbacks de alguns colegas que colocaram que já tiveram experiência, sim, com paciente que acabou apresentando um AVC ou com Parkinson. Inclusive, a Rafaela Andrade comentou, ela foi referenciada, né, hoje na aula da Evelyn, e agora colocou que ela já teve essa experiência também. Obrigada, Rafaela. E o Hugo pergunta, primeiro, muita gente parabenizando, viu, Vivian, pela aula. Obrigada. E o Hugo pergunta se você poderia explicar sobre a relação posicionamento dependente-independente e aumento do número de apneias em pacientes com doença cardíaca. Tá. Vai ficar mais 1h30 explicando aqui. Tem muitas coisas que estão relacionadas com o evento de apneia central no paciente cardiopata. Muitas coisas que estão relacionadas. Existe a questão do deslocamento hídrico. Então, um paciente cardiopata, normalmente ele tem uma retenção hídrica maior em membros inferiores. Quando ele deita, esse é um estudo, existem vários estudos que foram publicados do grupo do Dr. Douglas Bradley, do Canadá, falando a respeito disso. Existe um deslocamento desse líquido quando a pessoa deita durante a noite, e na mulher esse líquido ele vai se concentrar na região do abdômen, e no homem vai se concentrar na região do tórax e pescoço. Isso daí vai diminuir a ventilação dessa pessoa, vai estimular alguns receptores no pulmão, receptores J, vai mandar essa informação para o sistema nervoso central, a pessoa vai ter um estímulo de hiperventilação, e nessa hiperventilação vai acabar caindo o nível de dióxido de carbono, caindo o nível de dióxido de carbono, e com isso vai desencadear uma resposta de evento central para tentar normalizar esse índice gasométrico. Então, o deslocamento hídrico poderia ser uma das explicações. Esse paciente, ele também pode ter uma instabilidade do centro respiratório. Então, ele também pode ter, acontecendo no caso dele, a mesma patogênese de um paciente com apneia central emergente que não tem uma comorbidade associada. E a outra coisa com relação ao posicionamento, e que poderia funcionar, modificar a posição, esse paciente com esse acúmulo hídrico, aumentando a congestão dos tecidos moles em via aérea superior. Então, quando ele está na posição supina, isso acaba criando uma compressão maior na via aérea, levando a um evento obstrutivo que cai o dióxido de carbono, ele começa a desengatear
faz o gatilho de uma hiperventilação e, por conta da hiperventilação, lava demais o CO2 e acaba tendo um evento de apneia, acontecendo isso de forma cíclica. Então, a patogênese da respiração do evento central, a apneia central no indivíduo cardiopata, ela é muito mais complexa. Por isso que a gente tem que tratar de uma forma diferente de um paciente que apresenta isso, mas não tem nenhuma comorbidade de base. Como a Flávia bem mencionou aqui, o uso de meia elástica para evitar esse deslocamento, esse acúmulo de líquido nos membros inferiores e deslocamento durante a noite, elevação da cabeceira da cama, por 2 fatores, para você não deixar esse líquido acumulando quando tem deslocamento pelo corpo durante a noite, na região do tórax e pescoço, e também para tirar a pressão na base do pulmão, deixar a base do pulmão com capacidade de maior distensão e fazer uma tração traqueal e deixar a via aérea menos colapsável. Então, a gente utiliza vários recursos, inclusive, eu sempre falo, o trabalho na área do sono, ele é multiprofissional. Muitas vezes, se o fisioterapeuta já detectou tudo isso, ainda não está sob controle, conversar com o médico, ver se a medicação está otimizada, conversar com o paciente, com a família, ver se a medicação está adequada, porque muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho de Sherlock Holmes. Quando a gente faz a leitura da curva de fluxo respiratório, é muito comum você ver o paciente com os eventos centrais controlados durante a semana, e quando chega na segunda-feira, você vê que sábado e domingo ele teve muito evento central, quando você vai fazer a leitura da curva de fluxo respiratório. Aí você vai conversar com o paciente, ele fala que ele não tomou diurético sábado e domingo porque ele tinha que sair para a festa e não queria ficar indo no banheiro toda hora. Então, o nosso trabalho, ele vai além do CPAP, além do posicionamento e além de muitas coisas mais. Eu vou dar um exemplo aqui de um paciente meu, acamado, que ele tinha muitos dias que ele não fazia nenhum evento central, estava super controlado, e de repente ele começou alguns dias a fazer muitos eventos centrais. E eu falei, ué, ele estava super controlado, o que está acontecendo? Aí, conversando com a família, eu descobri que mudaram a equipe de enfermagem e o enfermeiro que estava fazendo uns dias específicos que estava tendo o evento central, ele não sabia a questão, não tinha sido informado do posicionamento adequado do paciente durante a noite. Então, os eventos centrais batiam no dia da escala de um único enfermeiro que estava lá cuidando do paciente. Então, foi só uma orientação sem mudança nenhuma de pressão e de máscara. Então, como eu falei no meu último slide, é conhecer, entender o que está acontecendo, ter tranquilidade. Eu deveria ter colocado a foto do Sherlock Holmes também, porque a gente utiliza muito isso. Você está sendo patrocinada pela Maracugina, né? Que a gente sabe. Uns pinguinhos no suco, né? Todo dia. Pelo menos água. É natural, né? Eu não coloquei nenhum Rivotril lá. Temos tempo para uma última pergunta? Acho que a última, sim. Tá. A Nadege pergunta, Vivian, se existe alguma relação entre o alívio expiratório e a apneia central? Sim. Porque o alívio exalatório, como é que ele funciona? A gente tem que entender como é que é o alívio exalatório. Então, ele faz uma diminuição da pressão terapêutica num momento de transição entre a inspiração e a expiração para tornar a exalação mais confortável, para você não ter aquela barreira pressórica. Dependendo do fabricante, o alívio exalatório ele vai ser em centímetros de água, 1, 2 ou 3, ou ele vai ser em função da amplitude da curva inspiratória anterior à exalação. Vai ter uma análise do algoritmo, ele vai calcular, então a gente não tem um número definido desse alívio exalatório. Mas a gente sempre tem um alívio exalatório. Esses pacientes, a gente tem que partir do princípio que eles têm uma instabilidade do centro respiratório. Se eu estou usando uma pressão terapêutica automática,
aquela pressão está variando durante a noite por vários ciclos respiratórios. Você tem uma pressão que fica num nível, num outro nível, tal, tanto na INS quanto na ES, né? Essa variação na pressão automática. Quando você usa o alívio exalatório, além da variação da pressão terapêutica, você tem uma variação dentro do ciclo respiratório, dentro de cada ciclo respiratório, da fase INS para a fase ES. Então, você está dando um estímulo a mais ventilatório para aquele paciente. Para uma pessoa que já tem uma instabilidade do centro respiratório, é too much, é demais. Você tem que trabalhar com coisas mais lineares. Isso, inclusive, é uma técnica da fisioterapia. Quando o paciente tem uma dor aumentada, um quadro de dor, na fisioterapia a gente utiliza protocolo de dessensibilização. O que é isso? A gente vai dando estímulos contínuos naquele lugar que tem a dor para dessensibilizar. Quando a gente trabalha com a pressão terapêutica, a gente tem que pensar a mesma coisa. Eu tenho que dar um estímulo contínuo para o centro respiratório daquele paciente dessensibilizar com essa variação, para ele não ser pego de surpresa a cada respiração, a cada fase da respiração. Por isso que o alívio exalatório também não é indicado nesses casos. A gente tem que tomar muito cuidado com a pressão automática e com as variações de pressão dentro do ciclo respiratório que são ocasionadas pelo alívio exalatório. Bom demais, maravilha. Bom, gente, eu acho que a gente vai precisar encerrar, né? Foi um grande prazer. Na semana que vem nós temos 2 casos, então a doutora Liliane e a doutora Dayana vão apresentar. Eu queria aproveitar para divulgar os cursos de vocês, né? Eu acho que isso é super importante, já que esse é um evento de ensino. A Vivien tem excelentes cursos de análises avançadas de curva de fluxo. Vai chover gente querendo fazer, você vai ter que abrir mais umas turmas. A Evelyn coordena o serviço de pós-graduação do Einstein em distúrbios do sono, é super reconhecido também. Então, eu acho que a gente é muito feliz de reunir pessoas aqui de extrema e altíssima qualidade. Na semana que vem, nosso próximo encontro, vamos tentar resolver o problema que deu com a Simpla de acesso. Então, quem não conseguiu acessar, vamos tentar resolver isso para a próxima semana. A Vivien quer falar. Você tem 1 minuto, meio minuto para falar. Eu sou conhecida por falar demais, para quem não me conhece. Eu queria só agradecer mais uma vez. Eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês. São todas minhas amigas, são todas pessoas que eu gosto muito e que eu admiro muito a qualidade do trabalho que vocês fazem. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer as minhas alunas que estão aqui, que estão me prestigiando. E quero agradecer também a Rafaela Garcia, que está me prestigiando também. A Rafaela trabalha comigo, nós trabalhamos juntas. E é muito gostoso estar com pessoas tão queridas aqui. Muito obrigada. Obrigada. Acho que um tchau geral, né? Não tem como a gente ficar se despedindo. Obrigada, então, pessoal. Até terça que vem. Até terça que vem, às 7h30. Obrigada. Tchau, Tem coisa muito boa. Obrigada, pessoal. Frente. Muita coisa boa. Obrigada a todos. Muita coisa boa. Tchau, gente. Tchau. Tchau.